Pessoal, hoje a gente está iniciando mais uma live, né? A live hoje, uma live com um cara bem especial, o Coyote, né? Anderson Siqueira, que muita gente conhece por Coyote Well. Ele que é um cara que tem muita experiência na área. E vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para participar da live com a gente. O Fernando sempre entra aí e deixa sua contribuição também. Então, o Fernando, se sinta à vontade, tá discutindo com a gente, tá? Uma live mais entre eu e o Anderson, mas vocês fazem parte dela, então sintam-se à vontade para perguntar, fazer algum questionamento, tá? Levantar alguma coisa, alguma pergunta que vocês queiram saber, beleza? Então todos que estão entrando agora, nosso amigo Fabiano Joaquim, né, Fabiano Soldas Especiais, sejam bem-vindos, pessoal. A gente vai começar a nossa live aqui. Eu vou até ver se o Anderson está por aqui também, para a gente já começar a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Nosso amigo Will Bottom. E assim, eu decidi chamar o Anderson porque ele é um cara que ele é do trecho, já trabalha com solda há muito tempo, como muitos outros profissionais trabalham hoje na área da solda, né, como tigueiro, como multiprocesso. Mas ele é um cara que ele resolveu mostrar o trabalho dele para a sociedade, né, se expor. Né? A partir do momento que a gente começa a expor o nosso trabalho, a gente tem que estar aberto a receber elogios e críticas. Então, a gente pode até achar que a gente só vai receber elogios, mas nem sempre é assim. Né? Então, não somente ele, como outros profissionais que vêm fazendo isso, está de parabéns, né? Porque é um ambiente onde a gente consegue evoluir. Querendo ou não, a gente está aqui no Instagram, eu sempre estou motivando outras pessoas a fazer isso que o pessoal está fazendo, né? O Coyote, entre outros soldadores, porque é uma vitrine onde a gente pode estar mostrando o nosso trabalho e a partir de um trabalho que está sendo exposto, pode surgir uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de aprendizado, porque o Instagram todos os dias ele está ensinando, né? Tem pessoas passando conteúdo e é isso. Então eu vou convidar o nosso amigo Coyote aí para a gente começar o nosso bate-papo. Fala, Fabiano, meu amigo Fabiano. Vamos lá. Coyote, eu vou mandar um convite. Agora o Coyote eu acho que ele não está presente. Coyote, você... Deixa eu ver se ele entra aí. Pessoal, estou só esperando o Coyote entrar para a gente poder convidar ele, tá? Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí agora, tá? Lucenilton. Vamos lá. Nosso amigo Ted acabou de entrar também. Pronto, Coyote. Coyote, vou enviar a solicitação para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que estão entrando aí agora. Opa. Cheguei. E aí, meu amigo Anderson, como você tá, cara? Beleza, professor, beleza. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Correria, né, cara? Pra gente poder fazer essa live nesse horário. Nem me fala. Fui lá no mercado agora, peguei o serviço, aí fui no mercado com minha mulher, com minha filhinha, né, cara? E é uma correria só, velho. Mas graças a Deus, quando eu falei com você para sexta-feira, eu disse, cara, na sexta-feira não é bacana jogar para 8, 9 horas da noite, que fica meio tarde para turma. Vamos tentar fazer um negócio mais cedo. Mas eu acho que vai dar tudo certo, né? A gente conseguiu chegar no horário também. Eu também tenho minha empresa, então tive que sair nas correrias de lá, deixei o pessoal lá para a gente poder fazer, né, marcar nosso compromisso hoje e estar aqui com a turma. Então, pessoal, a gente, né, vai estar debatendo um assunto aqui que a gente discutiu, eu e o Anderson, né, que é dicas e experiências valiosas no processo, né, aprendizado, no processo TIG, né, eu como professor, né, já trabalhei no Senai, né, e trabalhar diariamente ensinando profissionais o processo TIG em si, não somente em chaparia, mas em tubulação, aprendendo a fazer raiz, enchimento, acabamento, em inox, alumínio. Então, assim, o Coyote também já trabalha... Já tem quantos anos de experiência, Coyote? Professor, eu comecei em 2008, mas na verdade eu fui concretizar mesmo, minha carteira foi fechada em 2010. Pois é, ao mesmo tempo que eu, cara. Eu comecei a soldar TIG em 2008. Você acredita? Em 2008 foi quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Então já fazem aí 13 anos que a gente tem experiência com o processo, né? Então, Coyote, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é,
né? O Anderson Siqueira, que hoje a gente conhece pelo Coyote, até então só chamava você de Coyote, mas também gosto de chamar pelo nome, por isso que eu perguntei. Tá? Então se apresente, fala um pouco sobre o seu trabalho, né? Quais são as suas qualificações, antes mesmo da gente começar o nosso bate-papo. Cara, o Anderson é um cara que o pessoal me conhece, um cara meio sistemático e tal, né? Um cara que gosta das coisas certas, corretas. Eu sou esse cara, entendeu? Para mim, como pessoa mesmo, eu não consigo ser falso com ninguém. Eu sou um cara personalidade forte. Tipo assim, se eu vejo alguma coisa errada, eu chego para a pessoa, eu tenho uma capacidade de chegar para a pessoa, entendeu? Se eu fizer coisa errada também, se eu sentir que eu errei com a pessoa, eu tenho a capacidade de chegar nela também e pedir desculpa. Porra, eu errei, me desculpa aí, beleza? Então, o Anderson é esse cara. Tipo, um cara personalidade mais forte, um cara que gosta das coisas mais certas. Bom. Resumindo, é isso aí. Já o Coyote, velho, aí você é o cara que puxa pro lado do trampo. Então, geralmente a gente que trabalha com. A gente que é soldador, a gente tem a velha fama de ser um cara meio chato. Uhum. E muito chato, mais ainda, porque assim, a gente quer que o nosso saia bom, velho. Então a gente não vai querer. Se a gente vê alguma coisa. Por exemplo, o encanador fez limpou a peça lá, mas eu vi que vai interferir no trampo, principalmente inox mesmo. Inox mesmo, se você não fizer o cara não limpar bem limpinho lá, vai interferir no cordão de solda. Porque se tiver lá o arco, ele vai espalhar o cordão de solda, então vai manter ele uniforme lá. Então, o cara, a gente é cobrado em cima disso, porque se qualquer coisa que a gente fizer, por exemplo, a tubulação está lá, a solda está feita, a pessoa que chegar lá, que olhar, e ver, pô, olha a solda que o cara fez ali, olha que solda feia, velho, ou alguma coisa assim, não vai olhar para o lado da montagem, não, vai olhar o nosso lado, e vai analisar a solda. Então eu prefiro. É a nossa marca ali, né? Eu não sou de ficar falando muita coisa, não. Eu pego, se eu ver que o trampo tá lá e eu ver que não vai, meu trampo vai sair ruim por conta daquilo lá, eu mesmo arrumo. Então, quando você vê que a limpeza em peça, aquela limpeza extrema na peça, pode ter certeza que eu coloquei a mão. Entendi. Eu sou assim, velho. Eu não sou de ficar enchendo muito o saco, não. Tipo assim, vai interferir no meu trampo? Pai, eu vou lá, eu mesmo faço. Não vou ficar enchendo o saco também, não. Quando uma coisa assim, mas geralmente, graças a Deus, eu não tenho que me queixar também, não, porque aqui os caras trabalham certinho também. Até porque, Anderson, vou deixar bem claro, não somente no processo, em qualquer processo, né? Primeiro de tudo, é preparação. Eu acho que, eu digo muito ao pessoal quando eu estou dando aula o seguinte, ó, se vocês me derem um corpo de prova, uma peça, que ela não esteja bem preparada, eu vou fazer merda. Tá entendendo? Se eu digo lá, eu vou soldar um 60-10 na descendente, eu preciso de 1 milímetro, 2 milímetros de abertura. Aí você deixar um oitavo com uma parede com um nariz de 1 milímetro, eu vou fazer merda também. Eu não vou fazer aquele cordão, a capa, entendeu? Então, o ideal é você fazer o quê? Ah, não, Lucas, mas nem sempre você vai ter essas condições, né? Mas o quanto a gente puder fazer para ficar nas condições perfeitas, a gente tem que fazer. Então, assim, como você falou, né? É seu nome, né? Sua marca que vai ficar ali. Às vezes o cara acha que, não, porque o Coyote furou a raiz e tal, mas a culpa foi de quem preparou. Ninguém quer saber de quem foi. É o cara que fez lá e que de repente chega junto. Vamos falar assim, tem um corpo de prova aqui, aí tá, beleza, né? Eu trouxe até um para fazer uma demonstração pro pessoal depois, para explicar certinho. Olha aí, viu, pessoal? Daqui a pouco vai falar até com corpo de prova aí também. Vamos lá na live aí. Aí tem um procedimento lá, tem a parede do corpo de prova lá, a parede do bisel, né, no caso, o chanfro, 2 milímetros, 2 milímetros e meio. Se você faz o corpo de prova inteiro seguindo o padrão certinho, e você num ponto lá, num certo ponto, você deixou 1 milímetro, quando o cara for fazer a raiz, vai penetrar mais do que o, entendeu? Então, com certeza faz diferença. Então, se é 2 milímetros e meio, é 2 milímetros e meio. Pode passar um pouquinho, alguma coisinha, beleza, mas você não pode, se é 2 milímetros e meio, a parede do seu bisel não pode estar 1 milímetro, não. Que vai penetrar demais o material. Aí, já sabe, né? Coyote, você é de onde? Eu sou de Camaçari, Bahia. Sim, é da Bahia. Show de bola. Bahia. Fui na Bahia uma vez, mas já faz muito tempo. E me diga uma coisa, você trabalha com quais processos hoje? Eu sou multiprocesso, né?
vim aperfeiçoar mais o processo comigo lá pro lado do Paraná, no caso, cidadezinha Marechal Cândido Rondon. Comecei no inox também, OD, lá pro lado do inox, OD e fazendo tanques esses tanques de leite que transporta leite. Sei. Então, aperfeiçoei o processo TIG, o OD também, o inox OD lá nessa empresa lá, né? Paraná. Você E eu começou no iniciei. processo TIG logo ou você começou com outros processos? Não, não. O primeiro processo foi o processo TIG. Foi o Sim, meu já primeiro começou na processo. TIG. Já na TIG direto. Caramba. Na verdade, não, peraí. No eletrodo. Eu comecei só Começou dando no suporte, né? Comecei no eletrodo, só dando mais Mas você suporte. começou em empresa pequena, começou de pequeno ou já foi. Não, de Como pequeno foi? mesmo. Não, porque assim, aí tá a grande vantagem você meio que ser pior é montador de andame de burro, né? Então tá a grande vantagem de você ser ajudante. Porque aí você consegue começar lá de baixo. Então eu Exatamente. acompanhei, começava a limpar a curva, limpar a redução. Isso aí foi em 2009, lá em Fortaleza, ainda lembro a obra ainda, lá em Maracanaú, no Ceará. Show de bola. Aí pá, comecei a limpar a curva, tal, não sei o quê. Comecei, aí tinha um tubo que tinha que fazer bisel para os caras trabalhar e tal. Aí comecei a. Né, à toa que eu fiz esse corpinho de prova. Tem um biselzinho, trouxe um biselzinho aqui para mostrar, para você ver. Né? Então, se a gente não começar de baixo, a gente perde muita coisa também. Esses detalhes mesmo eu não saberia como é que funcionaria. Tipo, assim, ficar esperando só pelo encanador fazer um bisel bom, tá, não sei o que. Então eu sei. Falei assim, se o cara estiver fazendo mais ou menos, tipo um ajudante, uma coisa, não, deixa eu te mostrar mais ou menos, que eu sei mais ou menos como é que funciona. Assim fazia desse jeito ficar bom. Aí o soldador que for qualificado, ele não vai reclamar de você. Se ele pegar um bisel desse jeito aí e Entendi. o cara for qualificado, ele não vai reclamar do seu bisel, se você fizer dessa forma aí. Porque eu comecei de baixo. Então, aí faz a diferença. Diga uma coisa, quando você começou, na verdade, né, fez algum curso, começou em ajudante, foi aparecendo as oportunidades e você foi qualificando. Fale um pouco sobre como foi, digamos assim, sua trajetória, as oportunidades que você foi tendo, né, durante as suas Oportunidade. práticas. Oportunidade. Não tinha curso nenhum. Depois que eu virei profissional, que eu comecei a procurar me qualificar mais na parte mais técnica, mais teórica, né? Então, Uhum. não tinha curso nenhum. É que eu falei para você, em 2010, aí surgiu a oportunidade de eu começar a treinar lá, eu era montador de exame do rock, e na hora do almoço eu treinava direto. Seguia Mas você lá, já fez algum curso presencial? não, Não fez presencial mais não. nada. Tipo, antes de começar na prática mesmo, essa é a sua pergunta? Não, até mesmo depois que você estava na prática. Eu vou dar exemplo do Fabiano. O Fabiano, que ele estava na live, eu não sei se ele ainda está. Fabiano é um cara que é especialista no processo TIC, já trabalha com moldes há muito tempo. Né? É um cara que, se a gente precisa de alguma dica de moldes, é ele que a gente tem que procurar. Mas ele Uhum. atualmente está fazendo um curso dentro do Senai, né? Fazendo tubinho, raiz, enchimento e acabamento, porque ele tipo assim, ele aprendeu TIC, mas ele nunca fez uma raiz. Está dizendo aí, soldagem em suas múltiplas, né? Múltiplos trabalhos, porque não é somente tubulação, né? Não é somente chaparia. É uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar com soldagem. Então, assim, ele está buscando, né, fazer um curso depois de profissional, porque ele é um profissional, mas ele está fazendo um curso atualmente, entendeu? Para aprender também um pouco essa parte de raiz, enchimento, acabamento, de qualificação. Então, assim, depois que você mesmo, né, eu aprendi, mas foi ali no campo, mas você sabe que muitas empresas hoje estão procurando profissionais que tenham o certificado em mãos, né? Uhum. Fazendo provas muitas vezes teórica e prática, não somente a prática em si, para qualificar o soldador. Então, assim, você chegou a fazer algum curso presencial ou foi muito na qualificação e hoje o nome que você tem, você consegue estar entrando nas empresas? Não, vai muito do que você terminou de falar aí, né? Tive a qualificação primeiro, né? Fui na prática primeiro, depois eu procurei me qualificar na teoria. Aí tem vários, tem até que me falar, porque me ajudou muito também, isso eu não posso deixar passar, o BR Soldes, fiz um Uhum. treinamento de BR Soldes bacana na teoria mesmo, cara, e evolui bastante por esse lado, graças a Deus. Então, fiz outros cursos de aperfeiçoamento, né? Especialização em soldagem.
E vários outros cursos também que eu andei fazendo. Eu sou operador de soldagem orbital também. Não sei se você olhou no Instagram lá, que eu postei alguns trampos lá na orbital. Eu já Então, vi, lá na muito tive bacana, equipamento cara. da União Paulista, porque a empresa que eu trabalhava antes, vale grifar isso, que me deu oportunidade demais. Foi a primeira empresa que eu comecei a trabalhar. Eu conheci a solda através da União Paulista. Então, eu não posso deixar de lado, entendeu? Sou grato Tô por isso. entendendo. Entendeu? Então, aí eu fui lá pro lado da. Ter o treinamento lá na Lumac, em Campinas. Até eu postei uma foto um tempo desse atrás e o Japa Welds, ele comentou, foi o primeiro que trouxe, que apresentou a máquina e tal. Eu não sabia disso. Olha que eu já troquei algumas ideias com o Japa Welds, e eu não sabia disso. Então, eu sou operador de soldagem orbital, sou muito processo, sou do MIG, sou qualificado tanto no eletrodo como na TIG, porque a gente é qualificado mesmo. Você sabe que as empresas, hoje, ela está optando mais por aquele profissional que seja multiprocesso. Tipo assim, no mínimo, TIG e eletrodo. Então, isso aí você não Isso. pode, eu sou tigueiro. Eu acho que hoje não existe mais isso. A não ser o cara que tem um acabamento melhorzinho, tá? Mas mesmo assim não funciona bem hoje. As empresas, tipo, se eu fosse dono de empresa, eu queria um profissional que ele fosse soldasse no mínimo esses 2%. Não, Entendeu? é verdade. E me diga uma coisa, Scott, quais foram suas principais referências, assim, na soldagem antiga? Teve alguém que te ajudou na época, assim? Ou você foi que aprendendo, vendo outros profissionais trabalhar? Tem alguém especial, assim, que te ajudou na época que você se lembra que, de fato, ajudou o Coyote Well, se tornar quem você é hoje? Cara, tem um nome que vem na minha cabeça, que foi uma boa pergunta que você fez aí. Eu tava. Tem um nome que veio na minha cabeça. Eu ainda lembro o processo que eu tava, era até justamente eletrodo revestido. Eu tava lá em Maringá, na Coca-Cola de Maringá, nessa época. Eu tava Paraná, né? soldando. Era um. Eu tava fazendo acabamento da tubulação de 10 polegadas, se não me engano, e um camarada meu, um amigão meu chamado Júnior Xavier, que trabalhou comigo na Manhã Paulista, foi um dos primeiros soldadores que eu tive contato direto e fiz amizade. Eu tava soldando com aquele 325, cara, fazendo acabamento. E acabamento feio demais, eu tava começando na época, minha pouca experiência na área, e ele falou assim, não, vai lá no 2,5, colocar o 2,5 lá que funciona melhor. Eu falei, não, isso aqui tá ficando bom. E tava uma cagada. Ficou feio. Se eu olhar para aquele, eu falei, tá doido, né? Não tenho condições não. E ele falou para mim, então, eu posso citar ele como uma das minhas referências na área, porque me ajudou bastante. Até na raiz, ele ia lá, dava toque para mim, tipo assim, nos primeiros, eu perguntava para ele, né? Eu falei, será que passa, Xavier? Passa, porque assim, o inspetor vai vir aqui e tal. Então, é uma referência no caso, porque fui mais no bruto mesmo, para falar a verdade. No caso, o seu desenvolvimento foi algo muito pessoal, tipo assim, porque Mais pessoal. eu confesso a você que meu desenvolvimento na área de soldagem partiu-se muito da minha experiência de competições. Como é que isso acontecia? Por exemplo, eu tinha um formato, antigamente a gente aprendia a soldar muito TIG no dedo, né, bocal aéreo, e começou-se a trabalhar, eu lembro que em 2010 foi a primeira vez que eu comecei a soldar com bocal colado. Na época, eu peguei uma pessoa daqui, né, do meu estado, que ele era soldador de campo e já trabalhava com bocal colado, para ele me passar essa técnica. E assim, eu fui aprimorando essa técnica conforme eu ia participando de algumas competições. Chegava lá, eu vi um chinês trabalhando de uma forma, um japonês, um coreano. Até eu perguntei a você esses dias, né, se você já teve alguma relação com algum coreano, porque eu acho seus acabamentos muito parecidos com os dos coreanos, né? E aí por isso que eu perguntei isso a você, né? Porque, rapaz, eu acho que ele deve estar tendo contato com alguns profissionais ali que pode estar dando algumas dicas a ele, né? Ah, seja uma limpeza, uma preparação, né? Às vezes, eu não sei se você já percebeu isso, mas às vezes uma dica simples torna o seu acabamento assim coisa absurda. Com Né? E isso certeza. às vezes não vem da nossa cabeça, vem de uma dica, vem de um vídeo que a gente assistiu na internet, né? Vem de uma aula no YouTube, então assim é muito devido a isso, né? O Coyote Weld, ele foi se desenvolvendo e ele foi melhorando, né? Por exemplo, eu já ouvi falar que você gosta de trabalhar muito com máquina alta. Então, isso daí foi algo
Você percebeu isso durante a prática ou foi aprendendo com algumas pessoas? Eu confesso a você que eu fui muito das experiências que eu fui tendo, né? Trocando experiência com outras pessoas. Eu já fiz treinamentos, por exemplo, onde vi uma equipe lá do Japão para cá, fazendo um treinamento aqui no Brasil e a gente tinha uma troca, né? Eu ensinava algumas coisas, aprendi algumas coisas com eles. E isso você vai pegando algumas dicas, né? Um eletrodo tungstênio que ele usa, por exemplo, em 2015 eu estava com um japonês aqui no Brasil, lá em São Paulo não, em Minas Gerais. E o cara ele veio fazer um treinamento com a gente, mas na época ele soltou uma que até então eu não conhecia, aquele eletrodo da Wolfram, que é o de ítrio, que o eletrodo ele serve para soldar tanto em AC quanto DC, e o eletrodo ele é assim, é muito superior aos outros em relação à contaminação, resistência, se trabalha em AC ou DC, né, a contaminação, a questão da transferência do arco, né, abertura e ignição do arco elétrico, tudo ele é assim, digamos assim, o mais top. E eu não conhecia. Então, assim, sempre essa troca me ajudou muito. Então, eu queria saber justamente de você, o que é que, de repente, fez com que o Coyote se desenvolvesse? Eu vou dar a dica. Quando eu comecei, eu tive uma dica bem top, cara. Bem top. Foi um inspetor de solda que passou para mim. É por isso que é bacana o inspetor de solda ele ter sido soldador antes. É verdade. Porque ele sabe vários parâmetros, vários macetes, independente. É bacana demais. O nome dele era Guaíra. O apelido dele era Guaíra, na verdade, né? Guaíra. Porque morava lá de Guaíra, São Paulo, e colocaram o apelido dele dessa forma. Me ajudou muito. Esse cara, eu devo muito a ele também. Então, o de prática ele passou para mim e falou assim, o Anderson, que não existia coiote, né? Falou, Anderson, se você quiser se destacar entre os outros, velho, você tem que aprender a trabalhar com amperagem alta. Todos os acabamentos, é lógico que sua mão tem que estar em sintonia com a máquina. Isso aí, né, Exatamente. para não dar descontinuidade na sua solda, na junta lá. Então, você sabendo trabalhar, o seu trampo vai ser primeiro, que todos os acabamentos que você vê, escama de peixe, que a gente tem um costume de falar, escama de peixe, todos eles, pode ter certeza que a amperagem do cara tá alta. Não tem nenhum que ele vai conseguir fazer. É a amperagem alta, é um segredinho bem bacana também, viu? Um tungstênio um pouco mais para fora. Isso. Um pouco mais para fora, tipo assim, um Exatamente. tungstênio Tem de gente 3 minutos e meio que eu uso mais ou menos. exatamente isso que você falou, né? Às vezes, uma dica, né? Essa questão de botar o eletrodo um pouquinho mais para fora, né? Da Vai corrente um também, pouquinho mais alta, uma corrente um vai pouquinho mais também. baixa, tudo isso faz a diferença. O diâmetro do bocal, né? E, Anderson, me diga uma coisa, eu gostaria de saber também, até para deixar uma dica aqui, até muito referente ao nosso tema, dica para profissionais que estão aprendendo e que estão começando agora, né? De repente que poderiam ajudar. Eu estou começando. Eu digo muito ao pessoal, isso aí. A grande maioria do pessoal começa a trabalhar no processo TIG, demora muito a aprender, porque às vezes começa a aprender da forma mais difícil. Eu costumo dizer que é a forma errada, né? Então, Uhum. assim, para você, qual é o formato mais fácil de se aprender TIG? Né? Que de repente uma dica que, tipo assim, se naquela época que eu comecei, alguém tivesse me dito isso, com certeza teria me ajudado muito. Assim, o que é que de repente poderia estar dando como dica para quem está começando? Cara, tem muitos pessoal, professor, fala assim, muitas pessoas falam dessa forma. A chapa. Primeiro você vai para a chapa, tal, não sei o que, beleza. Concordo também, é bacana. Eu não fui por esse lado, fui direto na tubulação. E não fui aéreo também. Bom, isso é uma coisa que a gente estava trocando umas ideias antes. Não fui aéreo, fui direto no bocal colado também. Depois que eu. Mas aí você tem muita noção, depois que quando você pega no bocal colado, você aprende a derreter o material, você aprende a ver a amperagem da máquina certinho. Você vai lá, você vê que não está derretendo bastante, você vai aumenta um pouco a amperagem da máquina, e você vê que está derretendo mais ou menos, você começa a ter sintonia com a máquina. Então você vê que seu Isso. cordão de solda já está começando a ficar mais liso, alguma coisa assim, do que aquele, a gente, na área da gente, né, aquele termo bem, aquele cocôzinho de pombo, tá, com não sei o que, para de ficar lá, ele começa a solda a ficar um pouquinho mais lisa. Então, Uhum. indo mais para essa parte. Então, por isso que eu trouxe esse corpo de prova, eu acho que na 5G, para quem está começando, 5G é essa posição aqui. Isso. Então, você pega a tocha aqui, né? É lógico que de baixo, eu não aconselho você começar de baixo logo, não, porque é bem mais difícil. É complicado. Então, você pega ele da costela para cima. Da costela, o que é a costela? A costela é essa parte aqui
Deixa eu ver Na se vertical, né? a costela daqui para cima. Então você pega da costela para cima. Você vai ter uma facilidade melhor de para derreter. Então, o pessoal que está começando, não coloca abertura, não vou falar para você colocar abertura, porque não é viável colocar abertura para quem está começando. Você faz um copinho de prova desse, ó, tá vendo? Fiz o bezelzinho, fiz até um separado aqui. Não precisa ficar certinho que nem tá isso aqui, não. Beleza? Isso aqui é só uma demonstração. Então, Isso. só faz dá uma desbaixa, faz um guiazinho, quebra só um pouco a parede do tubo lá e faz de forma que ele fique dessa forma aqui, mais ou menos. Aí você pega da parede, da costela dele para cima, no caso. Pegando da Exatamente. costela para cima, você vai ter uma facilidade melhor. E aí você vai Anderson, aumentando, né? Oi. Só um minuto. Pessoal, o Anderson está dando dicas aqui. Eu vou também estar dando dicas referenciando a isso aí para quem busca aprender o processo TIG e começar, digamos assim, de forma correta. Então, se vocês têm algum amigo que de repente poderia estar ajudando essas dicas que a gente vai estar aqui, joga no aviãozinho, manda para a turma aí, manda geral, porque essa live ela vai ficar salva, né? Mas às vezes vocês têm a oportunidade aqui de estar, né, questionando, né, o Anderson, a mim, de repente procurando saber alguma dica e a gente pode estar ajudando. Então, se tiver alguém que vocês se lembram, ó, meu amigo tal, acho que ele deveria estar assistindo essa live, manda no aviãozinho para a turma aí, que o Anderson agora vai jogar como ele realmente é. Porque assim, ó, é experiência, né, Anderson? Às vezes é como eu digo, se alguém tivesse chegado e dito a você, como está dizendo hoje, talvez você não teria perdido tanto tempo fazendo, às vezes, de uma forma errada, né? Como, às vezes, tem muita gente que acaba optando em fazer essa forma errada. Eu até vou ser bem sincero, eu também não gosto de trabalhar muito na parte da chaparia, independente de eu saber que é o que o profissional precisa saber chaparia, Anderson, mas se eu vou treinar um aluno que ele quer aprender a soldar raiz, enchimento e acabamento, eu confesso a você também que na chaparia é mais difícil do que até no tubo. O tubo a gente tem até mais suporte, digamos assim. Normalmente a escala do tubo é maior, tem onde você encostar o bocal, né? Então, assim, a chaparia é até mais difícil. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu preciso entender o seguinte, o aluno ele precisa aprender de início o quê? Quando vai aprender a soldar TIG, ele precisa saber espalhar o material. Não adianta ele estar ali só derretendo a vareta e o material sem espalhar, que você não vai conseguir ter um bom acabamento. Então, ele precisa fazer isso. Então, coloca uma chapinha ali, no máximo, uma, só para aprender a espalhar o material. Você começou a entender, né, que o material está espalhando, fazendo um movimento lateral, pronto, agora você já tem que passar para o bocal colado. Não tem por que você estar quebrando cabeça no dedo ou bocal aéreo o resto da vida, não. Tem muita gente que perde muito tempo aprendendo a soldar TIG no dedo e bocal aéreo. Então, assim, Lucas, mas vai ter momentos que eu vou precisar trabalhar aéreo no dedo, tudo bem, tá? Isso não quer dizer que você aprender um bocal colado, você não vai soldar o aéreo. É bem mais fácil você soldar o bocal colado e passar para o aéreo ou com o dedo do que você sair do bocal aéreo com o dedo e passar para o bocal colado. Então, assim, apesar de a técnica ela ser um pouco difícil no início, né, Anderson? Mas é questão de adaptação. Você não está acostumado a fazer aquele movimento. Eu costumo dizer que o pessoal gosta de fazer mágica, né? Que aqui viu o cara fazendo ali um movimento e quer reproduzir na mesma hora, e não é assim. Mas, normalmente, quando a gente tem vontade de aprender, né, e a gente digamos assim, consegue entender bem a mensagem, você consegue transferir aquilo num dia de treinamento. Eu digo isso não é porque eu tinha facilidade, porque eu tinha uma facilidade também em aprender no processo, né, a soldar, na verdade. Até por isso que eu me destaquei nessa área. Mas eu vejo muitos alunos que, num dia de prática, com bocal colado, eles já começam a soldar com bocal colado. Então, assim, por que começar ali aéreo, né, por muito tempo, para depois passar para o bocal colado? Então, assim, você começou, como você falou, né, já foi para a tubulação e já foi para o bocal colado. Então, assim, isso facilita, tá? Eu costumo passar ali, sei lá, deixo 2 horinhas o aluno ali fazendo um cordãozinho, experimentando um pouco a máquina, depois já passa para a tubulação. Você falou um negócio legal, que é a questão do tubo na posição 5G. Pessoal, o tubo na 5G é a 90 graus. Então, a questão de você começar na costela do tubo aqui, para a plana, como você falou, Anderson, é uma facilidade, né? Porque você está numa posição agradável. Então, você está aprendendo. Não tem por que você iniciar na sobrecabeça. Você não sabe nem fazer um cordão de solda. O que é que você vai para a sobrecabeça? Então, começa da costela para a plana, né?
Quando o cordão estiver saindo bacana, que você conseguir, não, eu tenho condições de ir para baixo, aí você passa para a parte de baixo. E normalmente eu indico trabalhar com uma tubulação de 4 polegadas acima. Você sabe qual era a tubulação que eu começava com meus alunos? Uma tubulação de 6 polegadas. A tubulação de 6 polegadas, ela nem é muito grande, exatamente, nem é muito grande, Porque você tem uma nem é muito facilidade pequena. melhor de você rolar o bocal, já que a gente está falando do bocal colado. Então, você tem uma facilidade bem melhor de rolar o bocal. Então, se Isso. você pega uma tubulação de 2 polegadas, 2,5, que tem esse diâmetro aqui, você vai sentir uma dificuldade maior de poder rolar ele. Entendeu? E E outra, sem contar na temperatura do material, né? O input que você vai ter um pouco mais de dificuldade em controlar o calor desse material quando a gente está aprendendo, né? Porque quando a gente está aprendendo, o bocal escorrega, que é a miséria. Então, assim, para quem está aprendendo, o ideal é pegar o quê? Um tubo de uma espessura mediana, vamos pensar ali um tubo no schedule 40, né? Já, eu assim, de evito 6 esse 40. polegadas, você vai pegar ali de 6 milímetros acima, já dá para trabalhar bem. É Então, material assim, que aguenta mais fogo, né, professor? Aguenta mais fogo. Então, é melhor você exatamente. trabalhar com ele. Então, pegar um diâmetro de tubo mediano ajuda muito, porque assim, tem gente que diz qual é o tubo mais difícil? É um tubo de grande escala, né? Um tubo de grandes diâmetros ou de pequeno diâmetro. Ambos têm sua dificuldade. Tanto um tubo de grande, né, diâmetro quanto do pequeno, ele tem suas dificuldades, mas são diferentes. Né? A gente Professor, sabe muito bem que uma tubulação grande. o Fabiano Joaquim, Joaquim, se não me engano, né? Falou que É, eu comecei na CG no tubo de 2 polegadas. é É, aquela coisa. uma Como eu dificuldade falei, às aqui. vezes é metodologia. Particularmente, eu não gosto de passar de início o aluno logo para tubo de 2 polegadas, devido a isso. O tubo de 2 polegadas é um dos mais difíceis de se soldar. Se você for comparar, por exemplo, com um tubo de 6 polegadas, é muito mais fácil. Porque você praticamente você passa muito tempo ali na mesma posição. Um tubo de 2 polegadas, para você de baixo e até em cima, é coisa rápida. Para quem A está gente, aprendendo, professor, a gente tem a mesma concepção por esse lado. Eu estava vendo até um vídeo do Mike, do professor Mike, lá do Estudo da Saudade, que ele pensa mais ou menos parecido com a gente também. Na verdade, não é o pensar, é a realidade, no caso. A tubulação de 6 isso. polegadas ela é muito mais fácil de trabalhar com ela. No caso, para quem está iniciando, né? Para quem já é Inclusive, o Mike profissional, acabou de entrar aí também. É outro eu fera aí. vi, eu acho que eu tenho uma certa impressão que eu vi mesmo, mas passou muito rápido. Então, é essa concepção que a gente tem. É muito mais fácil trabalhar com tubo para quem tá iniciando na área. Vai grifar isso, tá? Porque, assim, para a gente que já é da área, que já é profissional da área, né? Então, eu não vejo mais dificuldade em trabalhar, em fazer uma tubulação de 2 polegadas, ou até mesmo de uma polegada. De meia polegada, se eu falar para você que eu sinto dificuldade, eu não sinto. Porque, assim, além de uma mão que eu faço, já tenho uma vasta experiência já. Quantas tubulação de 3 quartos, né? Já soldei já no aéreo. Então, eu tenho uma séria experiência. Então, para a gente já é mais de boa. Mas para quem está Isso. iniciando, a gente indica que comece na tubulação de uma polegada um pouco maior. Até porque, tudo é questão de experiência, né? Eu já vi muito soldador que ele é afiadíssimo para fazer uma raiz, mas o cara não sabe fazer um acabamento. Hoje em dia as coisas estão mudando, né? Já passou-se a época daqueles profissionais que só faziam raiz, né? Hoje em dia o cara tem que fazer a raiz, enchimento, acabamento, né? Faz a raiz na TIG, já enche ali no eletrodo. E assim, eu vejo muito essa questão do profissional ele se adaptar às situações, né? Porque, de fato, hoje você pode estar soldando uma tubulação de 2 polegadas e amanhã uma tubulação de 30 polegadas. E aí, né? Mas, assim, tem suas dificuldades diferentes. Então, eu vejo que a tubulação, né, uma tubulação maior, ela vai aquecer menos, digamos assim, é mais fácil de controlar, né? De repente, um ponto de fusão na raiz, né, um enchimento, ela vai suportar mais fácil também, você pode trabalhar com uma máquina mais alta do que uma tubulação de 2 polegadas, né? Tem muito soldador que acaba apanhando muito no tubo de 2 polegadas quando chega ali no acabamento, porque quando está no acabamento já está o tubo pegando fogo, aí o bocal fica querendo escorregar. Inclusive, é uma das coisas que eu queria escutar de você. O que é que você faz para fazer esse controle de temperatura numa tubulação pequena, né? Para quem está aprendendo, por exemplo, está querendo se qualificar, vai fazer uma posição CG e quer aprender mais sobre isso. Quais são as dicas que você deixa aqui para esse tipo de soldagem? Eu vou tocar na questão aqui agora que você falou, professor, mas anteriormente aí, assim, eu tive um teste
Eu passei por um teste lá que era um tubo de 4 polegadas. Era, acho que é desse aqui. 4 polegadas, né? Pá. E os outros que vieram eram um de 4 polegadas, um corpo de prova de 4 polegadas e 4 de meia. Sei. Só para você ver, para ser batido raio-x. Então, até então, porque não tinha passado por esse teste ainda, né? Por que quatro corpos de prova de meia, ou 3/4, ou se fosse de um também, porque é de polegada menor. Então, mas aí passaram para mim, e graças a Deus deu certinho, porque você conhecer a máquina que você está trabalhando é bom demais. A amperagem que você trabalha, você sabe, não importa a polegada, você consegue dar uma fusão e penetração, porque fusão é uma coisa e penetração é outra. É. Então, o raio-x voga muito. É por isso que tem vários casos que, assim, ó, o ultrassom, a gente sabe que ele deixa passar algumas coisas. No raio-x não deixa. O raio-x não deixa passar. Penetração é uma das coisas. Fusão, se você fundiu a peça, o ultrassom ele tá mais ou menos ali, beleza. Mas já no caso do raio-x, ele não libera. Então, eu acho que até tungstênio, eu não sou especialista nessa área, que aí é mais pro lado de inspeção, né? Eu acho que até tungstênio, o tungstênio com certeza, tipo, se eu tristar o tungstênio na peça, na pulsa de fusão e o raio-x pegar, ele vai detectar lá. Isso, inclusão tungstênio. Já o ultrassom, eu não sei se. É porque, assim, os ensaios, cada um ele tem suas especificidades. Porque se você pega, por exemplo, o ultrassom, alguns critérios ele acaba provando que o raio-x não reprova. E assim sucessivamente. Então, assim, do mesmo jeito é o LP, o PEM. Às vezes a gente questiona, porque o raio-x é melhor do que o ultrassom é melhor do que o raio-x. Eu vou dar um exemplo. Você falou aí do raio-x, né, que sempre reprova. O raio-x ele já não pega, por exemplo, uma colagem. O processo MAG, né, o processo GMAW, quando você faz a soldagem de tubulação, de chaparia, quando você faz um passe de enchimento e ele acontece a colagem, você consegue identificar essa colagem, Anderson, através de um teste inicial de dobramento. Só Tá. que no raio-x você não vai conseguir pegar isso aí. Então, assim, para determinados processos é até complicado. Eu participava de competições internacionais que era avaliado tudo no raio-x, né? E aí teve um momento que eles, na verdade, tinha uma época que a gente fazia dobramento e radiografia. Só que eles passaram a fazer tudo raio-x e o pessoal começou a chiar devido a isso. Porque tem muito corpo de prova que passava no raio-x que você colocava para dobrar e ele quebrava. Porque quando dá colagem, o material ele não tem, praticamente ele não tem, digamos assim, falta de fusão. O material ele está somente um sobre o outro. Então, quando isso acontece, né, no dobramento é problema. Então, já vi muito problema, por exemplo, na radiografia, mas não dá no ultrassom, que dá no ultrassom, mas não dá na radiografia. Então, assim, isso é bem particular de cada processo, né? Por exemplo, a radiografia é muito fácil pegar porosidades, até microporos, se você for observar, você consegue pegar. O ultrassom já tem uma certa dificuldade em pegar pequenos poros, entendeu? Isso depende, às vezes, de norma para norma. Então, assim, eu não costumo dizer que cada um tem a sua melhor forma de se trabalhar. Tem alguns momentos que não é possível, por exemplo, fazer ali, eu preciso pegar uma descontinuidade no interior, né? Se de repente esse aí é uma chapa de grande espessura, você não vai jogar um LP porque ele só vai pegar, né, descontinuidades superficiais ali, né? Então, como é que você vai utilizar esse? Aí ele é ineficiente? Não, ele não é ineficiente, ele tem suas limitações. Então, aquele processo, você tem que saber onde vai aplicar ele, entendeu? O professor, da Jardim comentou aqui, o segredo é manter a calma. Eu vou te falar da Jardim, é o seguinte, quando a gente está na paz, eu vou falar mais para a parte mais profissional, mas quando a gente vai ser testado mesmo, eu, particularmente, eu não sei se outros pensam do mesmo jeito que eu, mas o coiote fica nervoso quando vai fazer teste. Eu fico. E assim, Não tem como. teste é teste. Entendeu? Então, eu não sou superior àquilo lá. Eu posso ter 10 anos na área. Quando a gente vai fazer um teste,
Ainda mais quando a gente não conhece o inspetor. Esse é o problema também. Porque às vezes o inspetor também pode não ir com sua cara também. Ou, não, aquele cara, sei lá, ele é meio assim, né? Então o cara já fica de braço cruzado lá do seu lado lá. É uma coisa que também já dá um. Tem diferença daquele inspetor de solda que ele chega para você e fala assim, ó. Opa, beleza? Vamos fazer o teste agora de novo? Vamos. Tá doido? Joga dúvida aí, viu? Vamos lá. E tem aquele inspetor que ele. Opa, beleza? Pode dar início. Ah, E pronto. fica de braço cruzado lá olhando para você. Então eu Pronto. vou te falar, é É, bem Coyote, complicado. vou te falar. Olha, o rapaz está perguntando aqui, a live vai ficar salva? Vai sim, viu? Terminando aqui, a gente deixa salva para o pessoal que não conseguiu acompanhar. Às vezes o horário não bate na agenda, né? Então vai Uhum. estar salvo aí. E aí vocês podem compartilhar, podem estar comentando. Eu e o Outra Coyote, se vocês pergunta, tiverem alguma professor. pergunta que queiram fazer após a live, vocês podem falar no direct, no meu, né? O Coyote também vai estar aí disponível, tá, pessoal? Mas, assim, se tiverem alguma dúvida sobre como, né, fazer, iniciar, principalmente para quem está aprendendo, para quem está aperfeiçoando, tiver alguma dúvida sobre o processo de aprendizagem, o processo de que vocês podem jogar aí que a gente vai estar respondendo, tá, pessoal? Uma, Assim, pode falar. só para não deixar perder o fio da meada, porque a pergunta que você fez a pergunta anterior, tem um segredo que eu descobri sozinho, velho. É por isso que é bom Diz aí. você atento aos detalhes. Quando eu comecei no vocal colado, eu percebi que quando você vai com a tocha na tubulação, antes de você passar por cima da força de fusão, ela tá mexendo ali, ele fica um pouco mais fácil do bocal enrolar e sair. Depois que você entra em cima do cordão de solda lá que o cordão fica sólido, que assim, ele fica líquido e logo por cima ele fica sólido muito rápido. Então, quando você passa por cima do cordão de solda lá, o bocal ele tem uma estabilidade bem melhor. Ele não Isso. desliza tanto. Isso eu percebi Exatamente. sozinho. E aí tem uma coisa uma dica bem crucial para quem está começando também, bem importante que eu aprendi. Que eu aprendi não, isso aí já me passava no caso, né? Isso que dele, por cima da posta de fusão lá, ele fixar em cima do cordão de solda e saiu, graças a Deus, posso falar que foi percepção mesmo. Agora, força, cara. Quem está começando, você não pega o bocal e não força muito ele em cima da posta de fusão, não. Porque força excessiva faz ele escorregar. Isso. E se você ficar com a mão leve demais também, ele pode correr o risco de escorregar. Mas força excessiva é que faz ele escorregar mais fácil. Entendeu? Tanto, Coyote, se a gente pegar um tubo aqui, né, e a gente quiser fazer um movimento vocal colado, o bocal fica querendo escorregar. Mas em cima do cordão Com ele já não certeza. escorrega tanto. Outra coisa que é de praxe também, que é bem crucial, é bem importante frisar isso. Quando você tiver vem com a vareta lá, tá? Você vem com a vareta bem de boa. Como é que eu posso ficar bem certinho? Você tem que manter o padrão do seu cordão de solda. O material de edição que você está adicionando, você não pode adicionar mais do que o que está por baixo do bocal aqui. Você tem que vir manter um padrão no cordão de solda. Por quê? Porque se você adicionar vareta demais, o seu bocal vai escorregar. É verdade. Com certeza vai escorregar. Porque se ele vem uniforme aqui, vem padrão. Se você coloca um pouco de material de adição a mais, ele vai acontecer o quê? Ele vai subir em cima de um muro. Ele Isso. subir em cima dessa pequena montanhazinha, ele escorrega com muita facilidade. Então, você mantendo seu cordão de solda padrão, bem alinhado. Alinhamento, na verdade, nesse caso que eu estou falando aqui, não importa muito. O negócio é padrão, você manter ele uniforme. Então, isso aí, seu bocal não vai escorregar. E outra, conciliando com a dica que eu dei antes, de você vir com ele, né, naquele procedimento que eu falei anteriormente aqui. Ô, Coyote, mas você costuma depositar, por exemplo, durante um acabamento, você costuma depositar a vareta ou mantém ela parada? Porque eu vou ser bem sincero, normalmente eu trabalho com ela parada, né? E conforme, digamos assim, eu vou fazer uma raiz, normalmente em raiz a gente tem que depositar, não tem como. Mas para fazer, por exemplo, um acabamento, normalmente eu vou só deitando a vareta, né, no tubo, e a gente vai espalhando. Isso torna até melhor de você manter padrão, né? Ou seja, a vareta ela tá parada e você vai de encontro à vareta. O bocal ele vai só trançando em cima da vareta espalhando o material, né? Então assim, você costuma depositar a vareta
ou em alguns momentos, de repente, dependendo da corrente, por exemplo, você trabalha muito com corrente alta, né? Eu acho que talvez devido a isso, de repente, precise. Eu, particularmente, eu sempre procuro trabalhar dessa forma, a varetinha deitada e vou sempre passando a vareta entre os dedos, somente para ir avançando, né? Conforme a força de fusão vai necessitando de vareta, você vai espalhando material e você vai precisar passar a mão mais para trás. Então, a minha passada é muito para passar a mão para trás, e não ter que depositar. Então, dessa forma, eu sinto que o material vai ser sempre constante, ou seja, eu estou com o material parado e a gente vai em busca dele. Se eu preciso depositar mais vareta, então eu faço o quê? Eu troco, coloco um diâmetro de vareta maior. Então, como é que você costuma trabalhar isso? Depende, professor. Depende bastante. Porque, assim, no meu acabamento de aço carbono, eu acrescento vareta mesmo. Então, justamente, você vai ver, se for quem for lá no meu perfil do Instagram, né, vai ver que vai ficar aquela conhecido entre a gente na área de um trechão aí, escama de peixe. Então, Isso. você vai ver ela bem mais, não vai ficar paralela ao tubo, ela vai ficar com um pouco mais saliente, né? Então, aí já tem, ultimamente agora eu estou trabalhando com inox, é o inox externo. Só que ele não necessita de ficar aquele cordão, depende, né? Tipo assim, tem uma tubulação de 2 polegadas. Eu não preciso, se eu sei que o que vai passar lá por dentro da tubulação não necessita daquele cordão excessivo, né? Eu vou pegar a vareta dependendo da parede do tubo, né? Que é 3, 4 milímetros. Eu vou pegar uma vareta, vou só pedir para o chão para lá, né? Injeto gás, dependendo injeto gás, você não, tem coisa que não precisa injetar gás também, porque às vezes é água normal, não vai passar pressão dentro de nada, então, então cada um tem sua certa particularidade, né? Então eu pego uma vareta de 1 milímetro 1,6 e aí venho e deixo paralelo. Já tem outras tubulações que eu sei que vai uma pressão maior, o que é que eu faço? Chanfra ela, beleza, eu sei que vai fundir bem por dentro, e eu venho com a mesma vareta, ou com a vareta, aí já muda até a vareta também. Em vez de ser 1,6, eu uso a 2,4. Aí Isso. eu não deixo ela parada, eu acrescento vareta. Acrescento vareta e o quê? O movimento ele é mais rápido, que aí a solda vai ficar mais lisinha. Inclusive, até postei no Instagram agora, ultimamente, uma foto de uma solda que eu fiz de 6 polegadas, o pessoal gostou bastante. Ficou bem lisinha. Então, lisinha é o quê? Para ficar lisinha, a gente não vai fazer um movimento mais longo aqui, não. Tipo assim, eu até fiz uma demonstração aqui, ó. Ver? Ele não vai ficar aquele movimento longo, tá vendo? Se prestar atenção ali, ó. Fica esse movimento aqui. Então, se você quer a solda mais lisa, você vai pegar, vai fazer um movimento. Vou até fazer aqui. Pronto, já fiz aqui. Vai ficar esse movimento, que assim, vai ficar um pouco mais do que esse de cá. Tá vendo que esse de cá está muito mais aberto. Então, a diferença da solda escamada para a solda lisa é o tanto que você abre o seu tungstênio lá. Entendeu? Aí, para isso, tem o que a gente já falou anteriormente. Quando você pega o tungstênio, você... Aí entra o bocal lens, tá, pessoal? Para quem não sabe, o bocal lens protege muito mais. Você pode puxar muito mais o tungstênio para fora do bocal. Já o difusor normal, eu consigo fazer isso também. A gente consegue. O GG também trabalha com amperagem alta, tubulação, né? Então, mas aí você tem que o quê? Aí tem os macetes. Você vai e aumenta a pressão do gás. Isso. Para dar uma proteção melhor. Mas para ficar esse desenho o desenho mais escamado, você precisa de amperagem alta, você precisa de dar um passe mais longo. E a gente que tem mais prática nessa área, tem mais experiência, a gente usa geralmente o bocal 6, que é mais fácil de você trabalhar com ele. Mas não que os outros bocal não façam, porque assim, cada um tem sua forma de trabalhar, então cada um acha mais fácil. Aí perguntaram para mim também, professor, quer até grifar isso. Correto, mas por que você... Eu costumo dizer que não existe uma forma correta. Às vezes vai muito do gosto de soldador para soldador, né? Na mesma tubulação, às vezes você pega um soldador que ele trabalha com uma vareta de 2,5, já o outro trabalha com vareta de 1/8, né? Um trabalha com bocal 8, o outro já prefere trabalhar um bocal 6, um gosta de trabalhar com o eletrodo mais para fora, o outro um pouco mais para dentro. Aí você vai olhar, tem diferença de acabamento, né? Mas no final das contas o que vale é o critério de aceitação naquele corpo de prova. Está na largura, está na altura, tem problemas de descontinuidades, então assim,
às vezes a gente dá dica de como a gente trabalha, porque às vezes acaba facilitando, né? Às vezes o cara está trabalhando ali com uma varetinha de 2,4 e o acabamento não está ficando bacana, aí já pega um cara ali que trabalha com de 1/8, que fica um escamado, né? Você consegue trabalhar com a máquina mais alta e de repente, né, aumentar mais a máquina, você consegue avançar mais e dar um escamado mais bacana. Então, assim, tudo isso vai somando e agregando, né, para a gente fazer um bom acabamento. Só para não passar a batida aqui, o Fabiano Joaquim ele fez uma pergunta muito boa, cara, que eu queria que você dissesse como é que você faz. Eu tenho minha maneira de trabalhar, mas só para ver como é que você utiliza também. Aí dá uma dica aí de fechamento de raiz. Quem está aprendendo de fato acaba apanhando, às vezes, ou deixando excesso ali no momento da emenda final lá em cima, né? Ou às vezes até uma falta de fusão. Então, assim, como é que você faz? Existe alguma técnica que você utiliza, que você aprendeu para ajudar na fusão entre uma raiz e outra? É bem importante unha. Quando você estiver perto de fechar a raiz, você abrir a unha, tipo, você abre de cá e abre a unha de lá. Porque na teoria é bem mais difícil de explicar isso, mas eu vou tentar fazer do meu jeito. Você abre a unha, no caso, né? Abre a unha de um lado e de outro. Você vem, aí eu costumo aumentar um pouco a amperagem, Me né? diga uma coisa, você faz unha, porque eu particularmente eu indico o pessoal para fazer uma unha boa, principalmente na chegada, ou seja, a raiz que você vai fazer a emenda, né? Essa daqui, ó, a gente faz uma unha boa. Mas essa aqui que normalmente a gente vem, abre o arco e continua, pelo menos na TIG eu não faço uma unha, né? Uma unha, eu só faço dar uma limpezazinha ali naquela onde fica o rechupezinho para poder abrir Já o arco e entendi. continuar. Mas você Porque sempre faz uma unha fina também na própria emenda positiva? eu não costumo fazer unha fina quando eu vou iniciar, até para fechar lá, não. Porque assim, ela corre um risco de cair material demais, se eu Isso. fizer uma unha fina. Então eu costumo deixar mais ou menos do jeito que o professor falou aí. Deixar ela mais de boa lá, porque aí eu sei o ponto de fusão certinho lá, que em cima o quê? Isso. A tendência é cair material. Se Exatamente. fosse, se fosse na costela do tubo, eu faria. Eu até faço, até fiz algumas vezes, mas Uhum. quando você está de topo, eu não costumo fazer fazer uma unha bem feitinha, porque assim, ela vai ter. Eu só tiro algum ponto que pode dar uma interferência ali na minha raiz, né? Algum porozinho, alguma coisa. Eu procuro frisar mais essa parte aí. Mas aí quando chega na parte final lá, aí sim, aí eu faço uma raiz boa, para poder. É o fechamento, para não ficar falha no meu fechamento. Então eu procuro fazer dessa forma que você falou aí. Pronto, Aí olha. quando chega lá no Uma final, dica, no uma dica que eu finalzinho, dou para você, Fabiano, que está entrando, né? Você, Fabiano, que deixou a pergunta. Tem também o abraço aí, nosso amigo Anderson também, que é outro cara que não sei se você já conhece ele. É Anderson também o nome dele, o rapaz da Abraço. Ele tem uma empresa em São Paulo, mas já trabalhou no trecho há muito tempo também. É Anderson Bueira. Eu não sei se você já chegou a trabalhar com ele aí me nessas paradas. recordo. Anderson Bueira. Então, normalmente eu peço para fazer o seguinte: além da unha fina que fica ali na parte de cima, que é essa da parada, né? Além de uma unha Da fina ali de 20 finalização. milímetros, 15 milímetros que a gente costuma pedir para deixar, normalmente quando a gente vem fazendo a raiz, que a gente vem, que a gente passou aqui, digamos que isso aqui é a unha, né? Uns 15, 20 Isso. milímetros. Quando eu venho fazendo o movimento, que eu cheguei no final da unha, eu ainda volto a tocha e venho dando só umas gotejadazinhas, né? A gente pede para voltar uns 10, 15 milímetros e vem, né, dando uma caldeada, dando uma leve Para gotejada. ajudar Isso, na quando você penetração. termina, você vê que fica aquele negócio totalmente uniforme. Pessoal, essa dica é uma dica que a gente já, às vezes você faz a emenda, né, fez uma unha, né, e de repente não emendou por algum motivo 100%. Às vezes só em você voltar e vir dando essa gotejada ali, ele deixa assim 100% a raiz. Eu já vi até raiz que de repente deu um pouquinho de excesso ali na parada e faz uma unha boa ali, né? Você dá uma preparada, aí você vem, quando faz isso, o material ele tipo chupa um pouco, né? E acaba ficando toda paralelazinha. Então é uma dica que eu deixo aqui também na emenda, na parte de cima, que Bem querendo ou não é coincidência a parte minha. mais Eu faço difícil muito da raiz, parecido. né, Anderson? Eu faço muito parecido também com isso aí. Não tem muita diferença, não. De fechamento de raiz não tem diferença, não. Até uma coincidência grande. Faço mais ou menos assim também.
Inclusive, eu já recuperei muita raiz do tipo assim, teve um ponto ali, de repente deu um excessozinho. Aí eu venho lá, dou uma esmerilhada ali, tiro um pouquinho do material, né? E você vem caldeando e dando uma leve gotejada naquela região. Como ela já está um pouco fina e você está gotejando um pouco o material, a tendência é que ela chupe. Tem gente que quer fazer o quê? Só caldear. Quando você só caldeia, pode ser que ela chupe de vez e fique, né, aquela perfuração. Exatamente. Aí, para evitar isso aí, a gente dá uma leve gotejada que ela só faz dar uma leve reduzida, não é isso? Ó, o Fernando, que é um fera, cara. Fernando hoje ele é praticamente meu mentor. Quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre tiro com ele. Ele botou, os recursos operacionais no equipamento TIG, de fato, facilitam a aplicação da prática de soldagem ou complicam no seu entendimento para a aplicação das técnicas de soldagem. Fernando, eu vou responder aqui, o Anderson, se você quiser responder também, ou complementar. Eu costumo dizer que o processo TIG, ele é um processo, cara, que ele facilita muito a prática de soldagem, né? Ele facilita muito os processos de fabricação. Ele veio para somar realmente, né, na área de soldagem, porque é um processo versátil. Você pega uma junta que às vezes quando joga num eletrodo, numa máquina, no arame tubular, tem uma certa dificuldade de penetração. O processo TIG, ele simplesmente a capilaridade, é uma espécie de capilaridade que o material tem de penetrar na junta, como outros processos não têm. Então, assim, a aplicação no ensino do processo, ele veio muito somar, até pela quantidade de materiais que você consegue soldar, né, com esse processo. E é isso. O que é que você acha, Anderson? Primeiro, se você for... Só um detalhe, viu? Só um detalhe. Mas não é um processo fácil de aprender, tá? Quem quer aprender, quem está pensando em aprender, a gente está dando dicas aqui, né, valiosas, mas não é fácil. Tem gente que acha que vai começar hoje, amanhã já está soldando TIG. Porém, é um processo que normalmente eu digo assim, uma vez que você aprendeu, você nunca mais esquece. Porque eu já passei de 1 ano ou 2 sem dar aula no processo TIG, e de repente o Senai chegava, vai ter turma amanhã. E eu dava um treinozinho ali, um dia numa manhã ali, no outro dia eu estava dando aula afiado, porque é um processo mais lento do que, por exemplo, você derreter um arame, de você de repente soldar um eletrodo revestido. Eu acho mais simples de se trabalhar. Lembrando, pessoal, aqui, ó, galerinha, não desmerecendo os outros processos, tá? A gente tá falando da particularidade do processo TIG. Os outros processos têm todo o seu valor também. Quantas vezes o eletrodo revestido já salva a gente quando tem vamos supor, uma manutenção mesmo, você tem que ir lá e sanar o problema de uma vez por todas, onde você não necessita de uma limpeza extrema lá, para você só fazer a fábrica rodar, entendeu? Então, cada processo tem sua particularidade. Agora, respondendo a pergunta, precisão, qualidade, agilidade, que assim, esse inspetor passou o macete para mim, que falou para mim que o segredo, se você quiser se destacar na solda, principalmente na TIG, é a amperagem alta. O que acontece? Seu acabamento. O seu acabamento vai ficar bom, dependendo, a sua mão tem que estar em sintonia com a máquina. Para você não aumentar a amperagem demais, para não dar, que nem eu falei anteriormente aqui, para não dar nenhuma descontinuidade no seu cordão de solda, né? Não dá poro, não dá trinca, não dá mordedura, que é o que dá bastante quando você aumenta muito a amperagem. Então, dessa forma. Então, agilidade, se você trabalhar com amperagem alta, raiz, principalmente no ultrassom, se você trabalhar com ela alta não, regulada, a sua mão que tem que estar em sintonia com a máquina. Então, quanto mais alto você conseguir trabalhar com ela, com amperagem alta, não vai dar problema no seu ultrassom. Essa questão de máquina alta, ela é bem, digamos assim, a gente não tem como a gente dizer o que é uma máquina alta, né? Porque a máquina, o cara dizer, 200 amperes é alto. Depende, se você tiver com um movimento mais rápido do que a corrente que está sendo aplicada, então ela não é uma máquina alta. E até o aparelho também, eu peguei tanto que tem que estar em sintonia. Se está em sintonia, então não é que a máquina esteja alta, né? Você está com um procedimento de soldagem, com parâmetros de soldagem mais alto, porém, digamos assim, o seu movimento está em sintonia. Então, o ponto de fusão está perfeito. Não é isso? É por isso que aí outro profissional que vai pegar na mesa, eu já cheguei a soldar com amperagem de mais de 300 amperes, 320, 340 amperes. Mas aí o que? A parede também. A parede do tanque, 19 milímetros, é uma parede que aguenta fogo demais.
aquela solda, professor, que você falou assim, essa aí pareceu, essa solda me parece muito com a solda dos coreanos. Ali é porque justamente a minha mão estava em sintonia com a máquina, porque a amperagem alta e a parede, a parede grossa demais. Então, ela pede uma amperagem maior para eu trabalhar com ela. Não é que eu vou Isso. pegar um tubo de 40, né? De 40 e jogar a amperagem de 300 amperes. Não, não vai dar certo. Então, Isso. depende do tubo que você está trabalhando. Entendeu? Depende da parede do tubo que você está trabalhando. Então, respondendo a pergunta, qualidade, se você souber trabalhar, se você desempenhar bastante na TIG, qualidade, limpeza do serviço, agilidade no serviço. Hoje eu consigo fazer uma solda muito rápido. Um cara perguntou para mim assim uma vez, eu esqueci até o nome dele. Quanto tempo você leva para fazer uma solda de 6 polegadas? Se for para só o ultrassom, para passar no ultrassom, cara, eu chuto uns 20 minutos ou até menos, sei lá, né? Porque assim, a amperagem é alta. E eu sei como é que, né? O procedimento qual é. Já no raio-x, aí já tem várias outras coisas, aí eu não consigo manter o mesmo padrão. Aí já eu preciso de um tempo maior para poder fazer aquela junta lá. Então tem vários procedimentos, né? Então eu tenho que seguir os procedimentos. O Fernando ele complementou aí, os recursos operacionais, digo, quando disponíveis, né? Pulsado, rampa, formação de unha, frequência, onda quadrada. Qual o sentimento do soldador diante destes recursos? Fernando, eu acho que isso, até um tempo atrás, era bem complicado a gente falar com profissionais da área, soldadores experientes, né, sobre pulsado, sobre rampa, né, sobre frequência, tipos de onda. Hoje eu vejo que a galera está começando a entender que eles precisam conhecer todas essas informações, né? Hoje, se eu não soubesse o quanto isso influencia na beleza do acabamento, na facilidade que isso traz, né, durante a soldagem, eu não conseguiria, de repente, fazer com que meus profissionais, né, replicassem serviços que muitas vezes um cara muito experiente não consegue fazer. Hoje eu consigo pegar uma pessoa que, digamos assim, não tem tanta experiência e fazer desenhar num processo de soldagem por conta destes recursos, né? De fato, se eu pegar um cara que tem muita experiência e passar todas essas informações, esse cara também ele vai, né, trazer resultados assim, absurdos. Mas eu sou um cara que eu peguei uma turma já de 30, os caras com 30 anos de experiência, 20 anos, 25, os caras com ego lá em cima, né? Que aí eu cheguei para peguei uma máquina dessa daí, Anderson, e eu comecei a dizer, ó, isso aqui não está no escopo do curso, mas eu vou passar. Para ver, ó, isso aqui pode ser uma oportunidade para um cara lá fora, né? De repente pegar uma máquina dessa e saber como mexer. Quando eu comecei a falar nesses recursos aí, simplesmente o pessoal começou a debochar. Ah, André, isso aí, meu amigo, ninguém usa no campo, não. Essa máquina aí tem uma perdida. Ah, que isso aí para mim aprender a mexer nessa máquina, eu vou ter que fazer um curso para aprender a mexer na máquina. Então, eu já presenciei isso aí em sala de aula. Profissionais, como eu falei. Simples. Deixa eu te mostrar para você. Aqui, ó. Baseado no que você está falando aí. Ponto em inox, você vê. Então, é um ponto que ele não pode penetrar para dentro lá. Então, o que você utiliza para fazer isso? Você precisa de um pós-gás bom, né? Na máquina, para ele proteger seu ponto. Você não pode tirar o bocal logo direto. Você tem que... Eu costumo fazer o seguinte, quando não tem o pré-gás, eu costumo acionar o gatilho da tocha. Após eu acionar, tá saindo argônio, eu vou lá, pontilho, né? Pontilho por tiro, e deixo agindo o gás lá, depois que eu tiro. Então, é um detalhezinho bem importante. Então, o que é importante, porque ele está frisando aí? O pós-gás, né? O pós-gás é super importante demais para proteger. E rampa de descida também, que é a rampa de saída que a gente fala também. Então, duas coisas para não dar aquele furozinho, para ser bem mais específico, aquele furo no final do cordão de solda, que é um rechupezinho que dá ali. Então, é uma função que muitos caras não sabem disso. Os caras trabalham na área bastante tempo e não sabem. E são umas ferramentas que a gente tem na máquina que fornece para ser bacana para o cordão de solda da gente. Então, o pós-gás, que ele vai proteger o seu ponto, né? o final do seu cordão, o pós-gás e a rampa de descida.
Que aí vai ficar aquele olho. Inclusive, ele estava numa obra em Pouso Alegre, por último, eu estava até pela União Paulista ainda, isso que eu trabalhava antes, e a empresa comprou várias máquinas de solda, porque as que tinha, não tinha esse recurso, ficava o olho no final do cordão de solda. Então, eu teve que comprar várias máquinas, e justamente por ter esse recurso. Entendi. Anderson, a gente praticamente está caminhando para o final da nossa live, né? Já faz mais de 1 hora de live aí. E Essa eu rápida. queria, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Eu que Foi um agradeço. bate-papo bacana. E, pessoal, eu confesso a vocês que eu queria que essa live ela tivesse na telinha de muitas pessoas aí que poderiam estar assistindo, pegando essas dicas que o Anderson deixou aqui, porque é um cara que já trabalha no mercado há muito tempo, já aprendeu na raça, né, Anderson? Mas hoje é um profissional qualificado e pode estar. Antigamente isso aqui era tudo escondido, né? O profissional tinha e ele não conseguia, ele não queria compartilhar. Hoje a gente está aqui compartilhando dicas, né? Que podem estar ajudando algumas pessoas aí. Pessoal, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar nossa live, né? O intuito da gente hoje era falar um pouco sobre, né, as práticas de soldagem, um pouco sobre a experiência, conhecer um pouco sobre o Anderson também, né? O Coyote Wells, que é um cara que eu quero desejar os parabéns por estar compartilhando seu trabalho no seu dia a dia. Né? Hoje, muita gente Eu que conhece o trabalho agradeço. do Coyote Wells e aquilo ali digamos assim, é a sua imagem, né? Todo mundo hoje, quando você entra dentro de uma empresa hoje, todo mundo já conhece quem é o Coyote e o trabalho que você é Graças a capaz de Deus. desenvolver. Então, que mais profissionais possam fazer o que você está fazendo, tá? Eu Professor, eu hoje, queria só né, fazer um agradecimento para a galerinha que chegou. Eu até pedi para minha mulher fazer o. Porque, assim, vai passando, né, vai conversando, não tem um tempo de fazer os agradecimentos à pessoa que acompanha a gente, as pessoas, né, que acompanham a gente, a pessoa está dando sempre dando moral, tem dica construtiva que ajuda demais a gente, então não posso deixar passar isso desapercebido também. Então, galerinha aqui, ó, o Ted, o Elvio, cara, esse cara é top demais, né? Umas ferramentas top que, vou falar, é um cara que faz a ponte daqui do país lá para fora, que traz um material de excelente qualidade, que assim, ó, o Brasil é muito ultrapassado em termos de ferramenta. Aí o pessoal cobra assim, ó, mas aqui no país, você não pode, lá fora, os caras não trabalham com a tocha enrolada. Isso é um detalhe bem importante, viu? Não trabalham com a mangueira da tocha enrolada no braço. Lá fora, eles não trabalham. Aqui, se a gente não fizer isso, a gente não consegue trabalhar, porque o material a mangueira é muito firme, então você não consegue. Então, o TED é, é esse cara que faz essa ponte para a gente, para trazer esse material bacana para lá, luva, bocal comprei piré, muita coisa já a ele. Já tem né? meus Então, bocais que eu bocal tenho foi piré. de coisa que eu comprei. O Bruno Bocan, nem vou te falar, porque é um cara que é uma lenda. Uma lenda esse cara. Então, o Bruno Rocan também. Inclusive, até falando para a rapaziadinha que estiver assistindo aí, o pessoal que estiver assistindo, tem live, acho que, se eu não me engano, é amanhã, no sábado, né? Do Rafinha, né? Tanto do Brunão, né? Deixa eu correr aqui Vai rapidinho. ter a do Colchan com o Rafael Power Black, né? Rafael Black. Isso mesmo, Rafael Semana vai ter Black. uma live também, pessoal. Acompanha lá Mandando essa uma galera aí. isso. Galera, o Marco Faria, né? Que é gente boa pra caramba também. Doug Soldas, Myron Ellis, que é outro cara, ferramenta demais, ferramenta pra caramba, que eu não tive nem tempo de ver, senão já tinha, né? Então tem Instituto da Saudade, que a gente falou antes, né? Teve aqui, foi até bom a minha mulher fazer isso. O Fabiano Joaquim, tem o Gilson também, que é outro camarada também que forte aí na área também, e dá força pra caramba, né? Então, esse pessoal aí, velho, forte abraço demais e obrigado por estar acompanhando a gente aí nessa live aí, né? E tirar um tempinho pra gente, né, professor? Porque, assim, tem muitas coisas para fazer. A gente chega de serviço em cima da hora. Agora, essa live foi bem em cima da hora que a gente fez também, porque você falou que estava Foi. com uma correria. Eu também na correria de lá para cá. Tinha acabado de chegar do mercado com minha filha, com minha mulher. Então, agradecendo esse pessoal todo aí. Beleza. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, né, por estarem aqui hoje, né? Hoje, sexta-feira, mas a gente está aqui presente. Amanhã tem mais live. E eu quero deixar bem claro também que eu, Lucas Landrino, né, estou com essa minha página, né? Estou sempre postando conteúdos também.
Eu tenho uma pegada também dos cursos online, onde atualmente meus cursos são muito focados na prática em si, né? Eu tenho cursos hoje, né, no processo, eu tenho um curso de TIG em aço inox, e agora eu vou estar fazendo um lançamento de um curso TIG em alumínio, que está para ser lançado no próximo mês. Esse curso é um curso onde eu dou toda a teoria da soldagem do alumínio, as ligas de alumínio, né? Quais são as ligas e quais são os materiais que a gente precisa trabalhar em cada liga. Além disso, todas as práticas eu disponibilizo, né? Práticas que eu tenho conhecimento, né, das minhas competições que eu participei ao longo desde 2009, que eu participo de competições a nível estadual, nacional e internacional. Então, como eu falei para você, Coyote, minha experiência é muito de participar dessas competições, porque sempre que eu estava lá, eu aprendia muito com chinês, com coreano, com cara dos Estados Unidos. Então, assim, a gente vai pegando, né, uma dica, né, uma ferramenta, um acessório, um bocal. Então, assim, tudo isso aí, essas experiências que eu trouxe, né, que eu acabei adquirindo, eu estou trazendo para os meus cursos. É tanto, Coyote, que eu estou também focando. No meu curso também tem uma das disciplinas que eu tenho no meu curso é inglês técnico. Eu faço isso por quê? Porque o inglês técnico, hoje, eu estou vendo as oportunidades que tem muitos profissionais aqui no Brasil, às vezes, desempregado, ou até mesmo trabalhando, mas que poderiam estar fazendo algo muito bacana lá fora, né? E então, devido a essas minhas experiências, sempre que eu viajava, eu participava do sistema de avaliação, estava dentro do ambiente de competição. Então, a língua era o inglês. Então, desde 16 anos que eu estudo inglês, e não somente porque eu falo inglês, mas a experiência que eu tenho do inglês técnico, né? Você, para falar alguma coisa na área de soldagem, se você for procurar, às vezes, no dicionário, você não encontra. Então, termos técnicos na área de soldagem, muitas vezes isso acontece muito devido à nossa experiência. Então, isso aí eu estou trazendo também para o meu curso. Então, os alunos, eles vêm desde tecnologia de soldagem, simbologia, né? Aí, a teoria aplicada ao processo de soldagem TIG, e especificamente alumínio, e, além disso, tem todas as práticas de soldagem, que a gente vai ver, tipo, juntas de topo, quina, ângulo, né? Em espessuras de pequena espessura e maiores. E, além disso, como dominar a máquina, né? Quando o cara fala, onda quadrada, onda senoidal, onda mista, triangular, para que danado isso serve, né? Quando eu falo uma série de alumínio 1000, 5000, né, um alumínio 52, 54, um alumínio, entendeu? O que isso significa, né? Qual é o consumível adequado para soldar esse tipo de material? Então, tudo isso a gente vai estar disponibilizando. Então, eu estou adiantando porque logo, logo a gente vai estar divulgando mais sobre esse nosso curso, né? Ainda estou em processo, é muita coisa, né? Eu tenho minha empresa, onde eu diariamente eu estou lá, muito ocupado com minha empresa, mas eu estou com esse outro projeto. Então, estou colocando tudo na ponta do lápis para, de fato, quando chegar no dia, a gente poder vender um curso bacana que o pessoal realmente possa somar na vida profissional de cada um. Eu vou Como querer é? fazer esse curso aí com você também, esse alumínio aí. Eu Já pode me posso, incluir. você já solda alumínio? Só, só que eu tenho Solda. que preciso especializar, né? E a experiência que eu tive com alumínio foi curta, mas meio termo. Então eu quero me especializar mais também no alumínio. Então já pode me incluir ali. Eu confesso a você que eu não ia fazer esse curso de alumínio agora. Só que existe uma demanda de profissionais que está iniciando a soldagem de alumínio, Anderson, sem nunca ter feito um curso ou sem ter nenhuma instrução. Então, tem muitos profissionais que estão mandando foto para mim. Lucas, eu estou aprendendo, não sei o que, eu vou dando umas dicas e já me cobrando. Cadê você não vai fazer seu curso, não? Então, eu tá muito corrido, porque eu estou com 2 turmas em andamento, né? Mas eu estou já elaborando essa terceira turma, porque eu quero ver se a gente consegue dar uma atenção especial para esse pessoal que está migrando também para o alumínio. A gente sabe que não é fácil só dar alumínio, e assim, é um universo onde você precisa ter muita informação. Alumínio em si, ele às vezes, dependendo da situação, ele não é tão simples. Então, é isso que a gente vai trazer em nossos cursos também, tá? Anderson, quero agradecer mais uma vez, tá? Quando precisar da ajuda do amigo aqui, estou sempre presente. Pode entrar em contato, você tem meu número. Tá? Então, agradeço a presença de todos que estavam até aqui, né, com a gente. E até a próxima. Tem mais alguma coisa para falar? Quem puder, tira um print aí, né? Tira um print da Quem puder conversa tirar aí. um print aí, pessoal, marcar a gente, tá? A gente vai estar repostando aí logo após a nossa live. Pois, Anderson, até mais. Nos vemos, né? Você é da Bahia, mas você está onde? Eu moro em Minas hoje, atualmente eu moro em Minas Gerais. Pronto, quando eu estiver por Minas aí, a gente troca um papo presencialmente.
Beleza? Foi maior satisfação, professor. Muito obrigado pelo convite. Agradeço desde já e qualquer coisa, pode chamar aqui também. Beleza? Amazônia. Até mais, pessoal. Bom final de semana aí para todo mundo. Um grande abraço.